Glórias a Deus. Quero meditar aqui juntamente com os irmãos. Segundo livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 22. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão, que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra para a Síria até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. E lá no versículo 32, assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Então Israel pecou contra o Senhor, né, gravemente, e Deus usou a Assíria, o rei da Assíria, para expulsar todo o povo, toda a população de Israel do território. E o rei da Síria reuniu povos lá da Assíria e enviou para que habitasse na terra de Israel, para cultivar, para plantar, enfim, administrar a terra de Israel. Só que eles não conheciam, o culto, a adoração, a forma de reverenciar o Deus Todo-Poderoso. E Deus enviou leões que começaram a devorar alguns desse povo. Então informaram o rei da Síria: diz, olha, o povo que enviaste para a terra de Israel, lá para Samaria, para Betel, não conhece o costume do Deus da terra, não conhece como adora aquele Deus. Na verdade é o Deus Todo-Poderoso. E aquele Deus, o Deus da terra, tem enviado leões e devorado alguns. Então o rei da Síria enviou um sacerdote de volta, para que ensinasse o povo a adorar a Deus. E assim adoravam tanto a Deus como aos seus deuses, que aqui fala no versículo 30, fizeram deuses de todo tipo, vários tipos de idolatria. Mas foi o suficiente para viverem na terra sem serem devorados pelos leões, mas não alcançando a salvação, certamente. Então muitos assim têm vivido dessa forma hoje em dia. Cultuam a Deus, creem em Deus, mas isso não é o suficiente. Adoram também aos ídolos, aos seus deuses particulares, aos seus padroeiros, mas não é o suficiente para a salvação. É o suficiente para viver com certa tranquilidade, com certo sossego, que aqui foi o suficiente para esse povo habitar na terra, sem ser devorado, mas não alcançava a salvação. Muitos hoje temem a Deus, se dizem cristãos, creem em Deus, mas também adoram aos ídolos, as imagens de escultura. Então conseguem viver aqui na terra com certa tranquilidade, mas não conseguem obter a salvação, a vida eterna, que é somente através de Jesus Cristo. Por isso esse povo aqui, ele não reconhecia a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Assim como aquele centurião com 50 soldados, quando foi buscar o profeta Elias, e ele disse: Elias, homem de Deus, desce, vem depressa.
E Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. E assim ocorreu 2 vezes. Foram mortos 2 grupamentos de 50 soldados e o seu respectivo centurião. Tudo porque eles não reconheceram a autoridade que estava ali naquele local também, sobre Elias. E esse povo que veio da Assíria para habitar as terras de Israel também não reconheceu a autoridade de Deus. Mas o sacerdote veio e ensinou eles. Aí temiam tanto a Deus como aos deuses que tinham feito, né? Tem vários nomes aqui que a Bíblia fala, que eram na verdade demônios já. Então adoravam o Deus verdadeiro, mas também adoravam os seus ídolos. E foi o suficiente para eles viver com relativa tranquilidade. Mas a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Por isso, busque o Deus verdadeiro e sirva somente a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, dá graça, abençoa quem esta mensagem alcançar, que possa servir ao Deus verdadeiro, unicamente, e alcançar, além de uma relativa tranquilidade, a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.